Olá, oitavo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 24, correção dos exercícios da apostila, da página 26 a 35. Então, aqui era uma experiência, uma prática para vocês fazerem, né? A gente já tinha comentado na aula anterior, para vocês verem como acontece a posição entre o Sol, a Terra e a Lua, tá? Daí aqui na página 29 era para fazer as atividades descrevendo os principais movimentos do planeta Terra, então era para você escrever rotação, translação, e se quisesse ainda poderia escrever aqui a precessão, né? Tá? Aí aqui, na segunda questão, ele estava dizendo que o verão é a estação do ano que a Terra está mais próxima do Sol, sim. É a posição do periélio, né? É aquele cálculo que faz com o traço das coordenadas, dos quadrantes. Essa afirmação aqui está correta? Sim, está correta, porque devido à combinação do eixo de inclinação mais o movimento de translação, você consegue perceber quando o Sol torra e quando o Sol está longe, que só esquenta um pouquinho, né? No inverno a gente não se queima, no verão a gente se queima. E a gente consegue sentir isso, sim. Qual a diferença entre translação da Lua e a revolução da Lua? A revolução da Lua é no próprio eixo e a translação lunar é em torno da Terra, né? Explique por que a gente só vê o mesmo lado da Lua. A gente já falou isso em vários momentos, desde o sexto ano a professora fala isso, porque a Terra e a Lua giram ao mesmo tempo, concomitantemente. Então, a gente sempre vê o mesmo lado da Lua. Por isso que existe o lado escuro da Lua. Por que a gente não vê eclipse solar e lunar todas as vezes que ocorre a movimentação dos astros no espaço? Porque a Lua tem um eixo de inclinação, a Terra tem um eixo de inclinação em relação ao Sol. Então, aqui está escrito bem aqui. E que daí a gente tem que analisar a combinação desses três fatores, tá? Na página 30, aqui era para você dizer qual tipo de lua que você estava vendo. Então, lembrando que aqui você está assim no planeta Terra e aqui você está assim no planeta Terra, tá? Então, era crescente, cheia, minguante e nova. Depois, que para mim aqui já muda, né? Mas tudo bem. Aí aqui é para você dizer qual é o tipo de eclipse que está acontecendo. Então, está escondendo o Sol aqui pra gente. Aí, o segundo está escondendo a Lua. Então, esconder é eclipse. Eclipse solar o primeiro e eclipse lunar o segundo. Para você diferenciar os dois tipos, é a localização da penumbra, né? Pelo tipo de penumbra você sabe qual é o eclipse. E daí esse 8 aqui fica só de curiosidade para vocês fazerem em casa com a família, criar o seu próprio calendário lunar, tá? Na página 32 era para você ler o texto a respeito de olhar para o Sol. Tem que ser com um filtro especial, que se compra já pronto, que seja de grau superior ao número 14, porque a exposição às radiações, tanto infravermelha quanto ultravioleta, podem causar cegueira, tá? Aí aqui era para você dizer qual era o risco de olhar para o Sol, então é a cegueira, e tem que usar o aparato do filtro que a gente acabou de dizer. A trajetória do planeta em torno do Sol é elíptica e o Sol, aonde ele está, ele não fica alternando, né? O Sol está fixo no céu, ele não fica nem longe nem perto, ele também não fica no meio. Então, por eliminatória, ele fica em um dos focos da elipse.
Universidade Federal de Minas Gerais. Essa aqui baita difícil, hein? Essa aqui tem que saber calcular e tem que saber raciocinar. 3 satélites estão se movendo em órbitas circulares ao redor da Terra. São geoestacionários, né? O satélite 1, ele tem uma massa M e um raio R. O 2 tem 2 vezes a massa do 1 e o 3 tem também 2 vezes a massa do 1. Só que o 3 tem uma distância menor do que o 2. Então, aí é para você olhar o raio, a gente já falou, distância menor, distância maior e distância maior, né? Então, a distância do 1 e do 2 é igual e a do 3 é a metade da distância dos outros. Então, por causa disso, para você dizer a força de gravidade da Terra que está atuando sobre eles. Então, a mais fraca é a 1, porque é só a massa e o raio. Então, esse é o primeiro. Aí, o segundo é esse, que tem a mesma distância, só que tem o dobro da massa. E depois, o mais forte, o mais rápido, é o 3, porque embora ele tenha 2 vezes a massa, ele tem a metade da distância. Então, a sequência é 1, 2 e 3. A letra C. Certo? Na página 32, continuamos ainda fazendo vestibular, estamos na Universidade Estadual, não sei o que do Sul, na Bahia. Não sei qual é a cidade que tem aqui, o F. Juiz de Fora, entendeu? Não sei qual é o lugar. A figura representa a trajetória elíptica do planeta em torno do Sol. E esses 4 pontos aqui marcam a trajetória. Então, do M para o P é o periélio. E do N para o A é o afélio. Esquece esse. O módulo de velocidade, quer dizer, quando que ele está mais rápido e quando ele está mais lento. Aumenta nesse trecho M, P e N, já falei que era para esquecer o N, então aqui está fora. Diminui, já falei que era para esquecer a parte AM, então aqui está fora. Tem o mesmo valor, a gente já sabe que não, que é mais rápido no verão e mais lento no inverno, por isso que no inverno parece que o tempo demora para passar. E você tem dificuldade de perceber o movimento da Terra? Sim, devido ao tamanho da Terra, né? Como a gente está dentro da Terra, a gente não percebe quando a Terra gira. O que a gente percebe é a massa de ar da camada atmosférica movimentando as nuvens, mas o giro do planeta Terra a gente não vê. Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Sobre as leis de Kepler. Isso aqui é o tipo de questão que a gente chama de somatória. Então, você tem vários valores diferentes da questão que você somando, eles nunca vão coincidir. Então, o professor não precisa nem ver qual questão você marcou. Pelo valor que deu a resposta, ele já sabe se está certo, meio certo ou errado. Na verdade, não existe nem meio certo, né? Porque se eu digo que a resposta é 27, 26 não é 27. Se eu digo que a resposta é 28, 28 não é 27. Então, isso aqui é o tipo de somatório. Você vai ver todas as respostas que estão certas, vai somar esses valores aqui e o resultado da soma das respostas é a resposta do exercício, tá bom? Aqui era para você ver a tirinha do Garfield dizendo que o dono estava dizendo pro Garfield que ele estava gordo e ele falou que ele ia embora de planeta para ficar magro. Aí aqui está mostrando todas as gravidades dos planetas e depois aqui era para você calcular em qual planeta ele tinha que ir para ele ficar mais leve.
Então, para ficar mais leve, são todos que tenham a gravidade menor do que a Terra. Marte, Mercúrio, Vênus e Urano. No exercício 7, era para você calcular o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, era para você calcular em todos os itens do quadro o peso que ele iria ter, porque aqui já está dando a massa dele. Então, era para você calcular esse vezes esse, dava o resultado. 6 vezes 3,7, 6 vezes 9, 6 vezes 9,8, 6 vezes 3,7 e assim por diante. E daí os menores valores, que é em Mercúrio e em Marte, eram os lugares que ele iria ficar mais leve. E com maior peso seria lá no Sol. Tudo relacionado à gravidade. Aqui era para você dizer qual a estação do ano de acordo com a observação da vegetação. Então, primeiro com flores ou com, nascendo, repondo a folhagem, é a primavera. Depois da primavera vem o verão, calor, faz a copa densa. Depois, no outono, as folhas começam a cair ou mudar de cor. E depois, no inverno, aqui, pela presença do gelo, né? Pode ser uma taiga, porque tropical, denso desse jeito, e tropical não tem neve. Na página 34, a gente tem o esquema de rotação da Terra, né? Da translação da Terra em torno do Sol. E aqui o eixo de inclinação e a rotação mostrando as diferentes partes do planeta iluminada. Então, qual é a forma geométrica da trajetória do planeta Terra? É uma órbita elíptica. Explique a posição do Sol, que o Sol está mais deslocado para um dos lados. É porque ele está no foco, um dos focos, que o outro foco é aqui, né? Num dos focos da elipse. A estação do ano que indica esse desenho aqui é hemisfério sul ou é hemisfério norte? O verão, dezembro ser verão, é hemisfério sul ou é hemisfério norte? É hemisfério sul, né? Ele está mostrando a incidência de sol justamente em relação ao hemisfério sul. É possível associar o inverno e o verão à distância da Terra em relação ao Sol? Sim. No verão, quando o planeta Terra está próximo ao Sol, o Sol queima a pele, e quando ele está afastado do Sol, não, só fica vermelhinho, o Sol nem esquenta direito, né? Aqui o tempo passa devagar, aqui o tempo passa rápido. Você consegue ver pela temperatura, aqui a gente tem 40 graus, aqui a gente tem 10 graus, então sim, a gente consegue perceber sim. No exercício 10, que é do Enem, ele está mostrando aqui a figura da Lua e está pedindo para você fazer uma leitura deste gráfico aqui. Se a Lua está com esta posição de C, a iluminação dela é em formato de C, você já sabe que ela está crescendo, né? Então, se ele diz que a Lua na fase cheia nasce às 18 horas de noite e se põe às 6, você já sabe que esta lua aqui, ela está crescendo, ela está quase cheia, então esta foto foi tirada aproximadamente 6 horas da tarde, quando ela aparece no céu, tá? Na última página, oh my God, vamos fazer a nossa terceira prova de Google Forms sobre Sol, Terra e Lua para o dia 11 de outubro, 11/10, e aqui eram para vocês lerem o texto que dizia a respeito da movimentação do planeta Terra e Kepler, né, que descobriu até a questão da velocidade, que a gente gira mais rápido
no verão do que no inverno. Então ele diz aqui, o período de trajetória mostra a ilustração ao local da Terra passa no 22 de dezembro, aqui, verão. Então, em que dia a Terra está mais lenta em seu movimento? No oposto. Defina sombra e penumbra. Sombra é a região que não tem luz e penumbra é a região que está sendo sombreada por outro objeto. Quando, durante um dia ensolarado, se a gente fizer um gnomon, a sombra é projetada no chão. Descreva o que acontece com o tamanho da sombra. Ela muda de tamanho conforme a Terra gira em torno do Sol. E explique como isso acontece. A Terra gira em torno do Sol. Movimento de rotação. Certo? Então, um beijo, fiquem com Deus. Eu quero avisar vocês que eu pulei uma aula. Então, a aula 25 vai ser correspondente à correção dos exercícios da página 18, 19 e 20, tá bom? Me empolguei em querer acelerar para fazer a prova e pulei uma aula. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.